Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso, vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Respeito pela opinião dos outros. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar:
Por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador, que trabalha no pesado, deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Um trabalhador aprovado. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: O Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação.
deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. A armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou o embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Saudações finais. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Bênção. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor, com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim.